nós iremos liberar nessa noite tem como tema o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo. E o primeiro texto está lá na carta de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. A carta de Apocalipse foi escrita justamente para aqueles que viveriam os últimos tempos. E nós cremos que temos vivido os últimos tempos, os últimos dias. Nós cremos que o mundo tem vivido os últimos dias. Cremos também que a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo, tem vivido os últimos dias aqui na terra. Então essa carta de Apocalipse foi escrita para isso, é a revelação das últimas coisas. E nós devemos estar atentos a essas revelações. Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 22, a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A maioria de nós se importa com o que as pessoas pensam sobre nós e sobre o que as pessoas falam sobre nós. A maioria de nós. O problema é que algumas pessoas levam tão a sério o que as outras pessoas pensam e falam delas, que ficam deprimidas. Já outras pessoas partem para o outro extremo. Elas levam tão a sério o que pessoas pensam e falam dela, que elas ficam iradas e partem para a briga.
Então são dois extremos de pessoas que levam muito a sério o testemunho das demais pessoas sobre elas, o que as demais pessoas pensam e falam sobre elas. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não ficamos deprimidos e nem ficamos irados quando nós ouvimos a voz das pessoas ao nosso redor. Porque para nós o que mais importa é o que Deus pensa e fala de nós, porque para nós o que mais importa é o testemunho de Deus sobre nós, do que o que as pessoas ao nosso redor pensam e falam sobre nós, do que o testemunho das pessoas ao nosso redor. Quando nós ouvimos a Deus, nós não ficamos nem deprimidos, nem irados com a opinião das pessoas ao nosso redor. Então, precisamos entender que a chave para uma vida vitoriosa é ouvir o testemunho de Jesus ao nosso respeito. Ouvir o que Jesus pensa sobre nós. Ouvir as suas opiniões, ouvir as suas sugestões, ouvir os seus ensinamentos, ouvir o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus Cristo é superior ao meu e ao testemunho de quem quer que seja. O testemunho de Jesus é superior ao testemunho das pessoas. Aquilo que Jesus pensa e fala sobre nós tem muito mais valor, tem muito mais importância, tem muito mais relevância do que o que as pessoas pensam e falam sobre nós. E essa carta que nós acabamos de ler é uma carta, na verdade é um testemunho de Jesus Cristo sobre a sua igreja, que somos nós. Eu e você somos a igreja de Cristo aqui na terra. E essa carta é um testemunho de Jesus sobre nós. É o que ele pensa sobre nós. E Jesus Cristo, ele é a única testemunha confiável sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Jesus é a única testemunha confiável sobre a sua igreja, sobre nós. Ainda na carta de Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 5, a palavra do Senhor diz assim, carta de Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 5. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Aleluia! Por isso que antes de nós ouvirmos, considerarmos e darmos importância a qualquer que seja o testemunho, nós devemos ouvir o testemunho de Jesus Cristo.
antes de você considerar a opinião de qualquer pessoa sobre você, antes de você permitir que a opinião de qualquer que seja a pessoa venha, entre na sua mente e desça ao seu coração, você precisa avaliar esse testemunho dessas pessoas de acordo com o testemunho de Jesus Cristo. Segundo o testemunho de Jesus Cristo, você precisa colocar na balança, você precisa valorizar o que Cristo pensa sobre você, o que Cristo tem sobre você como opinião. A palavra de Deus diz que Jesus é aquele que anda no meio da igreja. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13: Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Jesus é aquele que anda no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja para sondar, para exortar, para ensinar, para disciplinar, para consolar, para direcionar as nossas vidas. Por isso que ele diz no texto sagrado: conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Isso quer dizer, entre outras coisas, que você faz coisas que as pessoas ao seu redor não têm conhecimento, mas Jesus disse: eu conheço as suas obras. E esse conhecimento, ele tem a ver com se importar conosco. Jesus toma conhecimento do nosso dia a dia. Jesus toma conhecimento das nossas obras, porque Ele se importa conosco. E não apenas se importa conosco, mas também Ele faz algo a nosso respeito. Ele age favoravelmente a nós. No texto que nós lemos, a carta é endereçada a uma das igrejas da Ásia, que está justamente na cidade de Laodiceia. E essa igreja, ela tem muito a ver com a nossa realidade atual, com a realidade da igreja atual. E essa carta de Jesus, esse testemunho de Jesus, a igreja de Laodiceia, contém um diagnóstico dessa igreja, contém um apelo para essa igreja e também uma promessa para essa igreja. Como já disse o Senhor Jesus, nos versículos 15 a 17, Ele vai ressaltar: eu conheço as suas obras. Ele está dizendo: olha, as pessoas ao seu redor não conhecem como eu conheço. Ele está dizendo: olha, as pessoas que lideram você, os seus pastores, as pessoas que lideram você,
não conhecem, mas eu conheço as suas obras. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ah, eu não fui, eu não fiz, mas Deus sabe de todas as coisas. É verdade. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, inclusive, que você não fez porque você é negligente. Deus sabe, inclusive, que você não fez porque você não se importa com as coisas dele. Deus sabe, inclusive, que você não fez porque você tem dado mais valor às coisas temporárias desta terra do que ao reino dos céus. Deus sabe, sim. O problema é que as pessoas dizem assim: ah, eu não fui, eu não fiz, eu não dei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Elas falam assim como se isso justificasse essa falta de atitude, essa falta de disposição, essa falta de valorização delas para com as coisas de Deus, para com a obra de Deus. Jesus Cristo está dizendo: eu conheço as suas obras, eu sei exatamente o que motivou você a fazer, eu também sei exatamente o que motivou você a não fazer. Eu conheço as suas obras. Eu sei quando você está fazendo obras da carne. Eu sei quando você está agindo de forma hipócrita. Eu conheço. Eu sei quando você está sendo verdadeiro ou não. Eu conheço as suas obras. No versículo 15 ele diz: eu sei que você não é nem frio nem quente. Eu conheço as suas obras. E nós entendemos que fria é a pessoa que, mesmo acreditando em Deus, está no mundo e gosta das coisas do mundo e ainda está muito apegado às coisas do mundo, mesmo acreditando em Deus. Então Jesus está dizendo: olha, você é uma pessoa fria. Uma pessoa quente é aquela que já foi resgatada do mundo, não tem mais nenhum prazer em nada que o mundo ofereça e tem uma paixão por Jesus que cresce a cada dia mais. E com relação ao morno, o morno está na igreja, participa de algumas coisas e ainda não está decidido a deixar certos prazeres ou vantagens que o mundo oferece. Jesus Cristo diz: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Por isso que a maior possibilidade de conversão para o frio do que para o morno, porque o morno é um crente que ainda se deixa seduzir pelo que o mundo oferece e acha que a sua situação espiritual já está resolvida porque é membro de uma igreja. Então, é mais fácil
para você pregar uma mensagem de arrependimento para o frio do que para o morto, do que para o morno, porque falta fervor espiritual no crente morno, falta compromisso com as coisas de Deus. Ele se dedica mais às coisas passageiras do que às coisas eternas. Ele se dedica mais às obras da carne do que à vida espiritual. No versículo 17, o Senhor Jesus, ele diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. É isso que o crente morno pensa. Aquilo que o morno testemunha acerca de si mesmo não está de acordo com o testemunho de Jesus Cristo. Há uma aparência que não reflete o que está no seu interior. Por isso que Davi tinha o cuidado de fazer sempre a seguinte oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Em outras palavras, o salmista Davi está dizendo: Senhor, eu quero ouvir o teu testemunho a meu respeito. Senhor, eu quero receber de ti um diagnóstico perfeito, um diagnóstico verdadeiro, porque nem aquilo que eu penso sobre mim mesmo é algo que eu deva confiar. Por isso que eu preciso que o Senhor faça esse diagnóstico na minha vida, no meu interior. Sonda, Senhor, o meu coração, conheça aquilo que me motiva a fazer ou que não está me motivando a fazer. Nós precisamos desse diagnóstico perfeito do Senhor. Então, muito melhor do que nós nos preocuparmos com aquilo que as pessoas pensam de nós, muito mais do que nós nos apegarmos ao que as pessoas pensam sobre nós, é melhor nós considerarmos e nos apegarmos àquilo que o Senhor pensa sobre nós, ao testemunho do Senhor, ao diagnóstico que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus também faz um apelo a essa igreja. Está lá dos versículos 18 ao 20. E aí Jesus diz assim: compre de mim. Por 3 vezes ele vai dizer: compre de mim, compre de mim, compre de mim. E aí vem a questão: como é que se compra algo de Jesus Cristo? O profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 1, ele diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Aleluia. Deus nos dá o dinheiro
que é a sua graça, para nós comprarmos de Jesus Cristo aquilo que vai nos tirar da mornidão espiritual. Ele diz: compre de mim ouro refinado no forno. Ele está dizendo para essa igreja que está morna, não está quente nem fria, está morna. Ele já deu o diagnóstico. É uma igreja que não tem priorizado o reino de Deus. É uma igreja que está mais focada no futuro que acha que vai ter aqui na terra do que na volta do noivo, na volta de Jesus Cristo, do que no dia do arrebatamento, do que no dia em que a noiva de Cristo estará nas bodas do Cordeiro. A igreja morna é uma igreja que está mais voltada para as coisas temporais daqui da terra. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: olha, esse é o meu diagnóstico, vocês estão mornos e eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Mas antes disso, eu digo para vocês: há conserto, há solução, há um remédio. Ele diz: compre de mim ouro refinado no fogo, compre roupas brancas, compre colírio. Ele diz: qual foi o diagnóstico? Pobreza, cegueira e nudez. Para uma igreja que dava testemunho que era rica e que não precisava de nada, mas a palavra do Senhor diz: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, ou seja, compre de mim ouro puro, compre de mim ouro sem misturas, compre de mim o ouro que já passou por um processo de refino através do fogo, onde as misturas foram separadas e o ouro se tornou um ouro puro. Profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 3, diz assim: ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. E aí, o apóstolo Pedro, falando praticamente a mesma coisa, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado.
Nós estamos vivendo esses dias em que Jesus, como um ourives, ele está assentado e ele está passando a sua igreja pelo fogo para que ela seja purificada, para que ele seja refinado, para que se torne puro, sem mistura, porque essa é a igreja que será arrebatada. Nós precisamos entender o tempo em que nós estamos vivendo. O diabo está preparando o mundo para a chegada do anticristo e o Espírito Santo está preparando a igreja para o dia do arrebatamento. Se tornar rico significa não conter impurezas, e essas impurezas são eliminadas de nossas vidas através do fogo daquele que é o nosso refinador. O fogo do Senhor que refina o nosso caráter. São as provações, são as tribulações. O seu calor destaca, separa as impurezas em nosso caráter. Impurezas essas que estavam escondidas, agora podem ser vistas através desse processo de refino. Agora tem um detalhe: assim que essas impurezas são percebidas, deve haver arrependimento. Assim que essas impurezas são destacadas, devem ser rejeitadas. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz também: compre roupas brancas, compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Essas roupas e essa nudez têm significado puramente espiritual. Agora não, nos dias de hoje não, mas antigamente, naquela época, a nudez era algo vergonhoso. Lembra de Adão e Eva? Então, há uma exposição negativa quando nós cometemos atos que não glorificam a Deus. Há uma exposição negativa. O contrário também é verdadeiro. Quando nós fazemos obras que glorificam a Deus, que agradam a Deus, o Senhor, Ele é glorificado através das nossas vidas. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor diz: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Compre de mim roupas brancas, atos de justiça dos santos, atos que glorificam a Deus, atos de obediência a Deus. Os nossos atos devem condizer com a justiça de Deus. Os atos de justiça produzem a nossa roupa, a roupa que a noiva de Cristo usará nas bodas do Cordeiro. Sem roupas adequadas, nós não entraremos nas bodas.
Lembram de Adão e Eva? Eles decidiram por uma existência independente de Deus. Então experimentaram uma vergonhosa nudez. E aí Jesus Cristo está dizendo: compre de mim roupas brancas. Em Romanos capítulo 13, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Há 3 grupos de pessoas no meio da igreja. Primeiro, há aquelas pessoas que vêm à igreja, mas vivem a sua vida buscando sucesso no mundo. O segundo grupo é daquelas pessoas que vêm à igreja buscando sucesso ministerial. E o terceiro grupo é aquelas pessoas que buscam apaixonadamente agradar a Jesus, servir ao povo de Jesus e alcançar os perdidos. Que tipo de roupas o primeiro e o segundo grupo de pessoas têm? O que farão essas pessoas no dia da prestação de contas? Em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, a palavra do Senhor diz: eis que cedo venho, eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Jesus disse também: compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Há aqueles que afirmavam que tinham uma ótima visão da vida, uma ótima visão do mundo, uma ótima visão de Deus. Jesus declarou: vocês estão cegos. Não basta simplesmente enxergar, é preciso enxergar como Jesus enxerga. Meu Deus, como tem tantas pessoas no meio do povo de Deus que acham que estão indo na direção certa, mas na verdade estão tateando como cegos. E Jesus diz a essas pessoas: vocês estão cegos, e eu aconselho vocês a comprar de mim colírio, para que vocês possam enxergar como Deus enxerga. E para isso é preciso investir tempo com Jesus, ouvindo a sua palavra e servindo a Ele. Impressionante, olhando para a vida de Moisés e especialmente no final da vida de Moisés, nós vemos que Moisés passou mais tempo com Deus do que qualquer pessoa em seu tempo. E qual foi o resultado? Lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, diz assim: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Isso significa que quanto maior for a intimidade com Deus, maior será a experiência de vida com Deus e maior será a nossa visão espiritual. Josué também experimentou isso.
E por isso que a visão que Josué teve dos cananeus foi tão diferente das dos demais espias, dos 10 espias. Os 10 espias falaram: olha, nós somos aos olhos dos cananeus como gafanhotos. Josué disse: olha, os cananeus são aos meus olhos como pão. Não serão eles que vão nos devorar, seremos nós que os devoraremos. Essa era a visão que Josué possuía por causa da grande intimidade que ele tinha com o Senhor. É dessa visão que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para esta igreja morna: vocês não estão enxergando adequadamente o tempo em que vocês estão vivendo. Vocês não estão enxergando adequadamente o mundo, as pessoas, as coisas, os acontecimentos. Vocês estão cegos. Mas eu tenho um colírio, adquira de mim, compre de mim esse colírio, e eu farei vocês enxergarem como devem enxergar. E aí nós que estamos diante dessa pandemia e de tantas consequências ruins que essa pandemia já trouxe e que está por trazer, eu pergunto para você, que é a igreja, qual a visão que você tem tido dessa pandemia? Às vezes eu fico admirado quando eu vejo a quantidade de crentes apavorados com essa pandemia. Apavorados. Nós temos visto crentes que se pudessem, não saíam do quarto, de preferência de debaixo da cama. Apavorados, porque a visão que estão tendo não é a visão de Jesus. A maneira como estão enxergando toda essa desgraça que está ao nosso redor não é a maneira como Jesus quer que a sua igreja enxergue. Mas ele está dizendo: compre de mim colírio, porque eu quero que você enxergue como eu estou enxergando. O Senhor, por fim, ele libera uma promessa para essa igreja. Então, ele dá o diagnóstico, ele aconselha, né? Ele diz: olha, aqui está o remédio. Compre isso, compre isso, compre isso outro. Compre vestes brancas, compre o ouro refinado, compre de mim o colírio. Porque você, igreja, não está bem. E por fim, ele faz uma promessa para essa igreja. Versículos 21 e 22, ele diz: ao vencedor
darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Aleluia. É impressionante que, apesar do fato de que tudo pertence a Deus, Ele faz questão de compartilhar tudo com seus filhos, com aqueles que são fiéis, como diz a palavra. No versículo 20, Jesus diz: se alguém ouvir a minha voz, relacionamento, intimidade, obediência, e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. A ideia que eu tenho desse texto é a seguinte: primeiro, que a maioria de nós usa esse texto para falar com aqueles que nós estamos evangelizando, quando na verdade esse texto foi uma carta para os crentes. Faz parte da carta que Jesus ditou e pediu para João escrever para os crentes. Esse texto foi endereçado para os crentes. E ele está dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então a ideia que eu tenho é a seguinte: Jesus está dizendo: olha, eu estou aberto a um relacionamento de intimidade com você. Se você abrir a sua vida para um relacionamento de intimidade comigo, então um dia eu vou na sua casa almoçar com você, e no outro dia você virá na minha casa almoçar comigo, no outro dia vou na sua casa, no outro você virá na minha, até chegar o dia que ficaremos juntos eternamente. Aleluia. E quem se assenta na intimidade com Jesus se assentará no trono de Jesus. Essa é a promessa. Quem se assenta, quem abre a sua porta para Jesus entrar e se assentar e ter intimidade e cear, fazer uma refeição, ter relacionamento, se assentará também no trono de Jesus. Por isso que nós devemos dizer que o céu não é para todos. O céu é para aqueles que, enquanto vivos, decidiram ter um relacionamento com Jesus.